A situação financeira do Corinthians é tranquila, mas o clube precisa... Aquele raciocínio, os 3 clubes que têm uma situação encaminhada é o São Paulo, o Grêmio e o Corinthians. Né? Então, isso para nós, isso é realmente realidade. Como é que o clube tem uma situação financeira tranquila e precisa vender jogadores, fazer 50 milhões para equacionar? Se tivesse uma situação tranquila, não poderia viver sem a venda de jogadores? Não, nunca, né? Porque o nosso negócio é comprar e vender. Porque senão nós só formaríamos, teríamos só jogador da base, tá certo? Nenhum clube do mundo é assim, nem o Barcelona. Então nós só formaríamos e venderíamos. Nós não somos só vendedores, nós somos compradores. Não dá para só comprar e revender depois, porque nós teríamos sempre que ter... Então nós temos que mesclar, formar jogadores, comprar, vender, é o nosso negócio. É o negócio de todo mundo, né? Porque o jogador joga um tempo, depois ele também procura um caminho, evidentemente. Agora, o ideal era ser que nem antigamente, que o jogador ficava a vida toda no clube, né? Nós tivemos vários jogadores que jogaram só no Corinthians, né? Mas não é mais assim. Então, faz parte do nosso orçamento, está lá registrado 44 milhões de venda de atletas. Ano passado, nós vendemos 110 milhões. Né? 44 em 2019. Já vendeu quanto e falta vender Então, quanto? Nós vendemos o Douglas, né? Que está em torno de... Deve vir para nós em torno de 11 milhões. Então vai precisar vender mais nessa janela agora? Sim. Não, ou no final do ano, né? Para fechar o balanço. Porque, na verdade, você precisa fechar o balanço no final do ano para não ficar negativo. Né? Então, não precisa ser nessa janela, pode ser na janela do final de ano. Fala mais. Quem são os jogadores que vocês depositam mais confiança para bater essa meta? Nós não temos esse desejo. Nós gostaríamos que todos ficassem. Porque, na verdade, a gente não tem o desejo que ninguém saia que esteja jogando. Mas você recebe uma proposta, o jogador quer ir embora. Sim, mas baseado no elenco do Corinthians, no que tem de retorno, nas peças do time, de qualidade, etc. Mariana, essa pergunta daria até uma intranquilidade para o jogador. Você me permite colocar dessa forma, né? Na verdade, tem aqueles que são mais atrativos, aqueles que aparecem mais. Por exemplo, o Pedrinho fez uma boa participação no torneio de Toulon, ele fica exposto, né? Assim como o Fagner na seleção. Mas tem jogador que não quer ir embora, que quer jogar no Corinthians a vida toda, né? Tem gente que recebe proposta e não vai. Enfim, e o corintiano gosta, né, de alguns jogadores mais que os outros. Por exemplo, o Cássio é um jogador admirado, querido e tal. O Cássio recebeu proposta lá atrás e não foi. Né? Então, a gente não tem o desejo de ninguém. Mas agora, quando recebe uma proposta, a gente avalia se é realmente uma boa coisa para o clube, que realmente vai atingir os nossos objetivos. Está no orçamento 44 milhões. A gente tem que atingir o orçamento. Se por acaso eu não vender, eu tenho que arrecadar de uma outra forma. Vender camisa, fazer um outro patrocínio, alguma coisa para cobrir o orçamento. Qual a folha salarial dos jogadores do Corinthians? Você tinha falado no final do ano passado, em uma coletiva, 11 milhões por mês, é mais ou menos isso? 10.400 que com os encargos sociais dá alguma coisa em torno de 14,5. Tá certo? Que é o que está publicado em todo lugar, é realidade, é verdade, é transparente, a gente não Isso esconde. contando jogadores emprestados, sub-23, contando tudo? Tudo. E a folha salarial do Corinthians é menor do que a do Palmeiras, por exemplo? Porque o que dizem é que, apesar de ter toda essa história de que o Palmeiras é um time milionário e tal, a folha salarial acaba sendo parecida. É muito menor. Eu não gosto de comentar o clube, o nosso adversário, mas é muito melhor, muito menor, muito. Acima do Corinthians no futebol brasileiro deve ter uns 4 ou 5 clubes, hoje. Então, assim, é vantagem você ter isso? Não, é importante você ter o controle, porque você precisa gastar aquilo que recebe. Né? E nós temos as nossas receitas, que são receitas de televisão, do pay-per-view, da nossa marca, enfim. Mas é importante que você tenha um controle das despesas.